Então, nós vamos ler a síntese do capítulo 2 do sexto discurso do Kuntres Umayan que vimos anteriormente. Kitzur, Sfirat HaMalchut Biridata Mitgaber Tzimaon Haitkalelut Bimkorah. Nós vimos no capítulo anterior que a Sefirah de Malchut, conforme ela desce para nutrir, alimentar, prover de vitalidade os universos inferiores, espirituais, de Briah, Yetzirah, Asiah, o campo da criação, da formação, da ação até o nosso mundo físico terrestre. Com isso que ela desce para nutrir de vitalidade todos esses universos, todos esses seres. Isso engrandece nela, faz crescer nela a sua sede, a sua avidez, o seu desejo de retornar à sua fonte e origem e se reintegrar na sua fonte, na divindade. O mesmo acontece, nós vimos também, de forma particular, individual, com a alma de cada um de nós, com a alma divina de cada um de nós, que ela descende de uma altura celestial, espiritual muito elevada, chegando até esse plano terrestre, se revestindo de um corpo físico e se associando a uma alma animal. Então, isso causa uma mudança acentuada, contrastante para ela, porque as almas acima se encontram no máximo da espiritualidade. O mushlala gam midiat muskalot amukim asvuchim begeshem, a tal ponto que até a lógica da alma, a linha de pensamento da alma, conforme ela se encontra acima no plano espiritual, é um raciocínio que capta apenas e tão somente espiritualidade, está completamente desvinculado de outro tipo de linha de raciocínio, ou seja, linhas de pensamento que estão relacionadas, por mais que sejam até pensamentos profundos, ou fórmulas intrincadas e profundas da física, da química ou do que for, do que estiver relacionado a esse mundo terrestre, a alma, no seu plano espiritual, naquele estágio, ela está completamente desvinculada e desprendida de tudo isso. O Biridatá Beguf, ou seja, que até quando se trata e se refere ao pensamento, que ainda é algo abstrato, ao pensamento, mas até na teoria se diz que o pensamento da alma no plano espiritual não capta nada que tenha a ver com o plano físico e material. Todo o seu pensamento se concentra apenas em espiritualidade e divindade. Em contraste a isso, o Biridatá Beguf, quando a alma desce até esse plano terrestre e se reveste de um corpo físico, e shayechet leyeshut, ela começa a sentir uma autossuficiência, achando que ela tem uma vida própria, ou é uma existência à parte, além de Deus. Isso é algo extremamente negativo em relação à divindade, ein od milvado, que a verdade divina é que Deus é a única existência absoluta, não há nada e ninguém além dele, de forma absoluta, que tem existência própria. Mas quando a alma se encontra aqui incorporada, ela começa a sentir mais yeshut. E isso causa, disso desencadeia também o individualismo, o egoísmo, o egocentrismo, etc. E aqui, estando ela é dotada de livre-arbítrio, que permite a ela, inclusive, até optar pelo mal, isso pode acabar sujando e maculando a própria alma. Por isso, quando a alma se encontra aqui embaixo, ela também está ávida e sedenta, nesse estado e situação contrastante com a sua origem elevada, que ela aqui se encontra, isso causa e desperta nela um desejo muito profundo de voltar e se incorporar na sua origem, na divindade. Mitgaber atzimaon, nefesh abahamit sheikaro chumriut, Nikra Ravá. Por isso ele nos explica, voltando aos versículos originais, no início do estudo, que ele estava analisando, que ele nos falou, Leman sefot aravá et atzmeá, para acrescentar que aquela que é farta, abundante, ela vai acrescentar algo para aquela que está sedenta. Então nós vimos que aquela que está sedenta é a alma divina. E quem é aquela que está abundante e farta aqui nesse mundo é a alma animal.
porque esse mundo oferece tudo aquilo que ela deseja, tudo aquilo que ela quer, sem qualquer problema, de forma muito acessível e disponível para ela de imediato. Continua o Rebbe Reshab Rav Shalom Dover e nos explica no capítulo 3 do 6º discurso. Esse é o significado do versículo da Torá que nós estávamos analisando desde o início desse ensaio, desse estudo. Beitbarech bilvavo lemor shalom yeli, que uma pessoa aqui, estando aqui nesse mundo, pode eventualmente optar pelo mal, fazer o contrário da vontade divina e mesmo assim imaginar que tudo está bem, ficará bem, ou estará até eventualmente até melhor. Veitbarech bilvavo, a pessoa pode imaginar no seu íntimo, pensar consigo mesma, imaginar no seu coração, pode falar consigo mesma dizendo, Shalom Yeli, eu posso agir da forma que eu bem desejar, eu posso agir ao meu bel prazer, fazendo aquilo que me atrai, ou preenchendo e satisfazendo meus desejos, mesmo que isso seja antiético, mesmo que isso não seja moral, mesmo que isso seja contrário ao que nos prescreve a Torá, portanto, contrário à vontade divina, mas a pessoa pode imaginar, tudo bem, Shalom Yeli, eu estarei em paz de espírito, em paz comigo mesmo, em paz com minha consciência, em paz com o mundo, tudo vai estar bem e vai dar certo. Mesmo que eu me deixar levar atrás dos anseios do meu coração, mesmo que eu me deixar levar, ou eu seguir e perseguir os desejos do meu coração. Mikol makom shalom yeli. Mas a pessoa pode imaginar que mesmo independente de fazer o que é certo, mesmo sem estar realizando aquilo que é a vontade divina, ou mesmo sem estar cumprindo o propósito da sua própria criação, para a qual a sua alma foi enviada a esse mundo, a pessoa pode imaginar que apesar de tudo isso, ainda assim, Shalom Yeli, vai estar tudo bem, eu estarei em paz comigo mesmo, em paz com tudo e todos, Leman sefot aravai tatzmea, para que assim, ou unindo, ou acrescentando daquela que é farta, abundante, para aquela que é ou está sedenta. E nós falamos que esse versículo é um pouco enigmático, e aquilo que nós estávamos tentando entender, a explicação e o significado do versículo, o que ele nos transmite. Então nós vimos que um dos significados, uma das traduções do verbo sefot é lechaber, é vincular, unir. Portanto, leman sefot aravai tatzmea, para que eu possa, traduzindo assim, para que eu possa unir, de certa forma, até conciliar aquela que é farta, ou que está farta, com aquela que está sedenta. Ou seja, sheyechaber aravá el atzmea, vehainu, sheyamshich chayut mitzmea al aravá, besod raglea yordot mavet. Leman sefot aravá et atzmea, de acordo com essa tradução do versículo, que aqui a palavra sefot significaria vincular, unir, unificar a farta com a sedenta. O que significa? Aqui a alma forte, a matriz, na verdade é aquela que está sedenta, é a alma divina, a alma potencialmente poderosa, forte, é essa, a alma divina, que é uma partícula da divindade, na sua origem ela está vinculada a um nível elevadíssimo e ela continua ligada a essa origem, porém, o problema é que aqui, nesse mundo, ela se encontra num habitat que é contrário à sua característica, num ambiente hostil à espiritualidade e divindade, mas a pessoa imagina, por mais que talvez a pessoa não conheça todos esses segredos místicos e cabalísticos, segredos da nossa existência, as características e origens da alma divina e da alma animal, etc., mas o Rebbe Reshab nos diz que, de certa forma, isso reflete aquilo que pode estar no subconsciente do indivíduo.
Se a pessoa não está pensando nisso de forma consciente ou na sua lógica consciente, mas em termos espirituais, esse é o raciocínio, é isso que está passando pela mente das suas almas, da alma animal com a alma divina. A pessoa pode imaginar que ela vai não só sobreviver e subsistir, mesmo fazendo aquilo que é mal e errado, mas ela vai seguir em frente. Como? Sheyamshich Hayut, ela vai conseguir atrair, extrair vitalidade, mitzmea laravá, daquela que está sedenta, ou seja, a alma divina, que ela tem um potencial imenso, que ela contém dentro de si uma energia enorme, e ela vai derivar e atrair dessa energia para a alma animal. Ou seja, o indivíduo é composto dessas duas almas. O Yehudi tem dentro de si a alma divina e tem a alma animal. Como a pessoa dizendo, já que as duas estão dentro de mim, e ele reconhece, identifica o poder da alma divina, só que esse poder aqui nesse mundo, ele não está podendo, ele não tem vazão, ele não está podendo se expressar, porque a alma divina aqui, ela se sente enclausurada, e a pessoa optando pela busca dos prazeres físicos ou pela busca apenas do sucesso materialista, etc., com isso ele está restringindo, limitando de sobremaneira a alma divina. Então todo aquele potencial que a alma divina possui, ele fica limitado, restrito, ele não está podendo ser canalizado. Então a pessoa imagina, sabe o que? Eu vou tomar todo esse potencial, já que eu tenho essa força, essa energia. O ser humano foi criado à imagem de Deus. Então esse poder divino, essa força maravilhosa, eu vou atrair, extrair da alma divina, que aqui está acanhada, inibida, sem poder de ação, limitada, e eu vou vincular, eu vou unificar esse poder, vou trazer esse poder para que ele alimente, para que ele dê energia àquela que está aqui farta, que é a alma animal, porque ela tem tudo o que ela quer debaixo do seu olho, debaixo do seu nariz, isso está bem acessível a ela, e por isso ela está aqui nesse mundo muito satisfeita, ela está farta e repleta. A pessoa imagina, Sheyamshich Hayut Mitzmeya Laravá, que ele vai extrair vitalidade e energia da sedenta da alma divina e trazer isso, já que, imagina, as duas são entidades minhas, a alma divina e a alma animal, já que a alma animal está bem à vontade aqui, ela está tomando conta do pedaço, maneira de dizer. Então, deixa eu alimentá-la bem, deixa eu nutri-la com tudo que ela pode, tudo que ela quer, inclusive atraindo dessa vitalidade e energia que possui a alma divina, trazendo para ela a alma animal. Besod raglea yordot mavet. Isso, em termos místicos, se fala que está relacionado com o versículo que diz, em relação a Sefirah de Malchut, etc., existe esse conceito que, às vezes, da parte inferior da dimensão espiritual, da dimensão divina, raglea yordot mavet, os seus pés descem até o lugar da morte. Então, ou seja, seus pés aqui significam a parte inferior da espiritualidade. E essa parte que está revestida aqui no corpo físico, essa parte que descendeu até o plano terrestre, ela chega num lugar de morte espiritual. Mas o fato é que ela está lá presente, ela tem todo esse potencial de vitalidade e energia. Como já foi explicado acima, no quinto discurso, no seu capítulo 3, Shemoridim bechinat ashpa meheitata, simbolizado no tetragrama, que o tetragrama representa o fluxo de energia divina que chega até nós, que chega até esse mundo, que chega para todas as criaturas, o processo de desencadeamento desse fluxo, como ele vai evoluindo, a letra Yud, simbolizada na Sefirah de Chokhmah, a letra Rei inicial, representa a Sefirah, o atributo de Binah, a letra Vav, cujo valor numérico é 6, equivale aos 6 atributos, por assim chamar e dizer, de emocionais, e finalmente a letra Rei final, que está representada na Sefirah de Malchut, soberania, que é aquela que
governa o mundo, aquela que traz toda a energia vital para o universo. Se diz que acontece esse fenômeno, Shemoridim Bechinat Ashpaa Mehei Tata'a, que todo esse fluxo que emana da letra Rei final do nome de Deus, isso desce para o plano inferior, Bechinat Rei de Atzmeah. E isso é também o significado da palavra Hatzmeah, aquela que está sedenta, em referência a Sefirah de Malchut, ou a letra Rei final, mas Hatzmeah, sedenta, em hebraico é Tzmeah. Hatzmeah, a sedenta, aquela que está sedenta, aqui essa letra Rei, antes da palavra Tzmeah, faz alusão à letra Rei final do nome de Deus, que equivale e corresponde a Sefirah de Malchut. Portanto, Bechinat, isso significa que a influência, o fluxo de vitalidade divina que descende da Sefirah de Malchut, Bechinat Rei de Hatzmeah, isso descende, isso chega ela Eser Sfirot de Noga. Isso chega até o plano inferior, se revestindo inclusive nas 10 Sefirot, nos 10 atributos que já estão relacionados com Noga. Noga significa brilho, luz, porém, isso está associado já a Klipot, ao campo também negativo. Klipat Noga. Existe uma casca, um invólucro, ou seja, isso não é o objetivo principal, isso é secundário, é apenas um invólucro, uma embalagem. As 3 Klipot, Tmeot impuras, já representam algo negativo. Klipat Noga seria como um invólucro, uma casca translúcida ainda, que ela não encobre totalmente o conteúdo, por isso há uma luz, há um brilho, mas não deixa de ser já uma casca, já um elemento estranho, secundário. Existem assim as 10 Sefirot do campo de Noga, que elas recebem a sua vitalidade da letra Rei final do tetragrama. Venimshach Hashefa umitlabesh be'ashivim sarim, que num processo místico ele nos explica o desencadeamento espiritual desse fluxo de vitalidade, que da Sefirah de Malchut isso vai tomando corpo, maneira de dizer, isso vai se materializando para poder chegar no nosso plano terrestre. Então, do plano da Sefirot de Noga, esse fluxo acaba se revestindo também nos chamados 70 ministros, Sheu Bechinat Ravah. Se fala que assim como existem 70 nações base aqui embaixo, talvez na ONU existam mais países, mas se fala que todas as nações da humanidade, elas estão representadas no número 70 povos, 70 nações, e esses 70 povos e nações possuem, por assim dizer, e por assim chamar, o seu anjo da guarda, os seus ministros espirituais num plano mais elevado, no plano espiritual. Então são esses 70 sarim, esses 70 ministros, agentes espirituais, que são a fonte de influência para o fluxo divino que vai chegar a todas as 70 nações aqui no mundo terrestre. Ou seja, nós vemos aqui nos livros místicos que uma vez que Deus optou, essa foi a escolha divina, que houvesse no mundo, que o nosso mundo fosse um mundo equilibrado. Um mundo que houvesse bem e na mesma proporção houvesse o mal. Que tudo que existe no campo do bem tenha o seu correspondente também no campo do mal e vice-versa. E Deus queria que assim fosse para possibilitar o livre-arbítrio. Que a ação da pessoa, a ação boa e positiva da pessoa, não fosse uma ação que ocorre por falta de opção, porque essa seria a única opção. Não, Deus queria que a pessoa tivesse opções distintas, diferentes e até contrárias. Que a pessoa pudesse até optar pelo mal, e talvez esse mal fosse muito atrativo, convidativo, fácil e acessível, e que mesmo assim a pessoa renunciasse a ele, que a pessoa não se deixasse sucumbir a essa tentação, a essa sedução, e mesmo tendo essa opção disponível e bem atraente e bem acessível, bem na sua frente, que a pessoa mesmo assim renunciasse a ela e optasse pelo bem, escolhesse
o bem, fizesse questão do bem. Então essa escolha dá méritos à pessoa. O mérito só existe quando há livre-arbítrio, e quando esse livre-arbítrio é colocado num campo onde temos ambas as opções à nossa disposição para a escolha. Como Deus queria recompensar o ser humano com o máximo do bem, e que o ser humano recebesse o bem, não de bandeja, não como os livros místicos chamam, o pão da vergonha, aquilo que a pessoa nem fez jus, não trabalhou, não se esforçou, não se empenhou para merecer. Deus queria o bem melhor para a criatura, proporcionar o bem maior para a criatura, e o bem maior é aquele bem que é conquistado com esforço da própria criatura. Por isso, Deus criou o mundo de forma tal que não existe só o bem. Deus criou também o oposto, o mal, e é Deus que alimenta e nutre esse mal, porque ele faz parte do cenário da criação, dentro do propósito da nossa existência. Por isso, o campo do mal, os agentes do mal, os seres do mal, eles também recebem a vitalidade de Deus. Como desce essa vitalidade para eles? Então ele está nos explicando esse processo. Tudo começa pela letra rei final do tetragrama, Raglea Yordot Mavet, é aquele nível espiritual cujas pernas, cuja parte inferior já desce e chega até o campo da morte, a ausência de vida divina, de vida espiritual, a possibilidade de existência do mal. Isso está relacionado com Hatzmeah, com o rei, com a letra rei, que vai trazer essa sede, essa avidez, porque isso já se relaciona com o campo das 10 Sefirot de Noga. A Sefirot de Noga ainda é um campo que já não é o absolutamente bem positivo, porque está associado com Klipot, mas ainda no campo de Noga, como nós falamos, aquela casca ainda translúcida, mas já algo que permite visualizar a eventual possibilidade do surgimento da existência do mal. Depois isso acaba evoluindo para um plano posterior e se reveste daquilo que são chamados os 70 agentes ou 70 ministros. Shezeu Bechinat Ravah. Ele nos diz que isso está associado com aqueles que estão, isso é a farta, aquela que está farta, repleta, abundante. Umisham nimshach hashpa'ah gam leishachoteh. Então, passando por todo esse processo, que se inicia ainda no tetragrama, esse processo tem origem na força divina, mas no final das contas ele passa por uma série de contrições, de restrições, de limitações, para poder chegar até aqui e alimentar, não o neutro, não aquilo que não é divindade explícita, mas até alimentar e nutrir o próprio mal, ou agentes do mal, ou a pessoa que está pecando, que na hora que a pessoa está pecando, ela está fazendo mal, está agindo contra a vontade de Deus. Conforme o Rav Shneor Zalman, o Alter Rebbe, explica na terceira parte do Tânia, que trata sobre Tshuvah, no capítulo 6, lá nos explica o Alter Rebbe que existe uma diferença no status quo espiritual dos Yehudim, do povo judeu, entre a época que vigorava o templo, na época que existia o Beit HaMikdash. Nos momentos que nós tivemos o Beit HaMikdash, o santuário físico presente aqui na Terra, então isso trazia e desencadeava uma espiritualidade mais elevada e adicional em todos os Yehudim que se encontravam aqui no mundo. Ou seja, o fato de ter o Beit HaMikdash presente aqui no plano terrestre, isso trazia divindade, espiritualidade de forma mais revelada e explícita para todos os Yehudim. Porém, durante o exílio, depois que o Beit HaMikdash foi destruído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, então ele explica lá no Tânia, na terceira parte do Tânia, que as coisas mudam, isso se reflete e impacta também o povo de Israel. Ou seja, que o povo de Israel desce na sua categoria espiritual. O povo de Israel sofre também um descenso em termos espirituais. Isso causa um impacto sobre todos nós. Se fala que isso causa uma queda, um descenso, por assim dizer, chamar da letra rei inferior, a letra rei final
do tetragrama. E nesse caso, Azai Yachol Gam Achoteu Poshei Israel Lekabel Chayut Legufam Venafsham. Então, nesse caso, nessa situação, que é a nossa situação atual, enquanto o Beit HaMikdash não é reconstruído ainda, então, mesmo o pecador, ou mesmo aquele que se enquadra naquela categoria de Poshei Israel, de um judeu renegado, que faz as piores coisas, as piores transgressões, comete os piores pecados, mas mesmo assim, dada a situação espiritual vigente no mundo pela ausência do Beit HaMikdash, ele nesse estado, nessa situação, ainda pode lekabel chayut legufam venafsham abahamid. Ele é capaz de receber, de atrair e receber vitalidade para o seu corpo físico, para os seus assuntos materiais, ou mesmo para a sua alma animal, como todas as outras criaturas animais, inclusive, como está escrito no Teilim, nos Salmos, que existe essa situação, que nimshal kabehemot nidmu, que às vezes o ser humano ele se assemelha ao próprio animal. Lá no Igeret HaTshuvah, o Alter Rebbe nos explica que na época do Beit HaMikdash haviam transgressões graves que se um Yehudi cometia, Deus nos livre, então isso simplesmente ceifava a sua vida, ele tinha uma morte prematura. Ou seja, havia tanta santidade, espiritualidade no mundo, e essa santidade estava palpável, e isso se refletia na vida física, inclusive, das pessoas. Por isso, se uma pessoa fugia do padrão, se uma pessoa cometia uma transgressão grave, isso maculava não só a sua alma em termos espirituais, mas isso se refletia simplesmente até de forma física, afetando a sua vida física, afetando a sua longevidade. Isso fazia com que às vezes a pessoa não passasse de 50 anos de idade, de 60 anos de idade, dependendo do tipo de transgressão. Por quê? Porque o nível espiritual era tão elevado que ele não tolerava, mesmo até a nível físico e aqui no campo terrestre, algo que contrariasse a vontade de Deus. Porém, quando não há Beit HaMikdash, quando o Beit HaMikdash foi destruído, então o nosso nível espiritual caiu muito. Por isso, nessa situação, mesmo quando um Yehudi está transgredindo Torah e Mitzvot, ou cometendo pecados graves, ou às vezes ele está até nessa condição de um, Deus nos livre, de um judeu renegado, mas mesmo assim, ele continua conseguindo extrair vitalidade e energia para si, tanto no campo físico, ele pode estar forte, firme e saudável, como em termos materiais ele pode estar rico e próspero, como também na sua própria vitalidade, através da sua alma animal, ele consegue ter muito vigor. Da mesma forma que existe uma força vital divina alimentando e vivificando o reino animal, ele também consegue extrair vitalidade dessa força divina para alimentar e nutrir a sua alma animal e, por tabela, todos os seus assuntos de ordem física ou material. Por isso, nessa situação de degradação espiritual, na ausência do Beit HaMikdash, na falta de revelação divina, é possível não só que a pessoa sobreviva, mas que ela viva e viva até muito bem. O Bemet Efshar Sheyelo Shalom. Por isso se fala, nesse estado, nessa situação, se fosse em época do Beit HaMikdash, isso não seria possível. Mas aqui, na nossa época, na ausência do Beit HaMikdash, pode ser que a pessoa esteja em paz, sossego, tranquilidade, muito bem assentada. Mas nós vamos ver que isso não é algo duradouro. Por quê? Porque isso não é, por essência, não é compatível com a pessoa, não é compatível com sua alma, não é compatível com o Yehudi. Portanto, isso pode durar um tempo, pode durar um ano mais, um ano menos, etc. Mas chega um momento que nós vamos ver adiante que isso acaba cessando, isso não pode perdurar. Porque ele nos diz que isso não é compatível com a alma do Yehudi. Se fala que essa vitalidade foi reservada para aqueles que servem ídolos, idolatria, etc. Shehem mekablim, ou povos pagãos, etc. Shehem mekablim shifoi barach meachoraim. Que eles foram programados e condicionados para receber o fluxo divino
por assim dizer, como aquilo que é jogado por trás, que man de shadei,